Hoje vamos conhecer a figura de Pedro. Segundo as escrituras bíblicas, Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo. As principais fontes que relatam a vida de São Pedro são os 4 evangelhos canônicos pertencentes ao Novo Testamento, escritos originalmente em grego e em diferentes épocas pelos discípulos Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro, pescador, morador de uma cidadezinha chamada Cafarnaum, lá ao redor dos mares da Galileia, acolheu Jesus para morar na casa dele. Quando Jesus sai do movimento de João Batista, já não estava mais em Nazaré, ele vai morar em Cafarnaum, na casa de Pedro. Todos os evangelhos mencionam Pedro. É um dos personagens mais mencionados. Só para você ter uma ideia, cerca de 20 vezes em Marcos, 25 vezes em Marcos, 20 vezes em Mateus e Lucas a gente vai encontrar. Em João, muito mais ainda, 35 vezes, ainda que com olhares diferenciados. Personagem líder da comunidade primitiva, do movimento de Jesus, personagem extremamente humana, cheia de contradições, como eu, como você, e por isso mesmo merecedor de nossa admiração e fonte de inspiração para a gente na caminhada. Jesus chama pessoas como Pedro, como nós, pessoas inseguras. Não existem pessoas perfeitas. Na passagem de Mateus, capítulo 26, o evangelista relata o momento do qual Pedro nega Jesus por 3 vezes. Desta forma, a atitude de Pedro reflete a humanidade que muitas vezes nega a divindade de Deus. Ele acaba personificando. Ele não está negando somente a divindade de Jesus, da qual ele não tinha plena consciência ainda. Ele está negando a dificuldade, está tropeçando na hora de assumir o projeto. Não foi a primeira vez que Pedro tropeçou. Acho que a gente tem que olhar a figura de Pedro antes, né? Antes da negação, lá na metade do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, quando Jesus já anunciava que corria risco de vida, ele tira Jesus de lado, essa historinha está em Marcos 8, né? A primeira narrativa, e diz: não é para você ficar falando aí para as pessoas que você vai sofrer, nós queremos um Messias glorioso. Então, Pedro também teve, como nós, a dificuldade de entender o projeto de um Deus que se encarna, né? A espera de um Messias, Deus acima de tudo, como se costuma dizer, é a espera que confundiu Pedro, que confunde muita gente também hoje. Então, em Pedro, a gente encontra essa humanidade. Ele negou, é verdade, mas teve a chance de reassumir. O capítulo 21 do Evangelho de João tem, ironicamente, Jesus perguntando para ele 3 vezes, como que, olha a chance, você me ama? Ele, em grego, ele tem dificuldade de responder com o mesmo verbo. Jesus pergunta com o verbo agapaume, né, de ágape, de entrega, e ele responde com o verbo filéu, que é quase sou seu amigo. Alguns dizem que não tem diferença, mas tem diferença, né? De qualquer forma, é dada a ele a chance, como é dada a cada um de nós, a cada uma de nós também. Segundo relatos aceitos pela Igreja Católica, Pedro viveu em Roma, onde, segundo a tradição, foi morto por ordem de Nero no ano 67 da era cristã. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo seu desejo, pois não considerava digno de morrer como seu mestre. O martírio de Pedro, que a gente não tem registrado na Bíblia, mas pela tradição da igreja, é o que a gente não pode esquecer. Quer dizer, Pedro não morre velhinho, como Jesus não morreu velhinho. Morre, conforme a tradição, crucificado, e a tradição da igreja diz que ainda é de cabeça para baixo, né? Não era digno. Isso a gente não encontra na Bíblia, não. Mas não é problema, né? A Bíblia não precisa ter tudo. É a figura de quem se entrega, mesmo errando, e vai até o final nas suas consequências. Como Irmã Dorothy, como Chico Mendes, como tantas pessoas que entregam a vida pela causa do Evangelho e pela causa dos pobres.